Olá, você está no podcast Rabiscos. Essas são edições especiais em parceria com a Ocupa Beauvoir, o Margens, e a gente está homenageando 10 mulheres que foram mortas defendendo os direitos humanos pela mão do Estado, e 10 escritoras estão lendo cartas para essas mulheres numa ação planejada com a Flipei, que é o barco pirata da Flip, onde foram distribuídos cartazes ilustrados com ilustrações dessas mulheres mortas e QR Code para ouvir o podcast. Então não importa como você chegou aqui, se foi pelo podcast, se foi pelo QR Code, seja muito bem-vindo e ouça essa carta e nos ajude a levar a história dessas mulheres para mais longe. Obrigada. Esther, eu vejo seu corpo chegando na praia. É 20 de dezembro de 1977, um dia como outro qualquer no balneário argentino de Santa Teresita. Como outro qualquer se não fosse o seu corpo surgindo, braços, pernas e cabelos dançando inertes na marola. Você não vem sozinha, está junto de outras companheiras. Vão chegando como um triste corpo de baile, rodopiando, estancando na areia. Veranistas se aproximam. Imagino que se façam a mesma pergunta, mas poucos tenham coragem de falar em voz alta. Você sabe, é tempo de silêncio por esses mares do sul. E é em silêncio que os militares recolhem seu corpo, levam na caminhonete, fazem a autópsia. Eu adoraria dizer que vocês são enterradas com dignidade, mas não é isso que acontece. Será que você sabe o que acontece, Esther? De repente me sinto ridícula, eu, uma ateia, falando com o espírito de uma marxista como você, que não devia acreditar nem em simpatia ou quebranto, quanto mais em vida após a morte. Mas vamos fazer de conta que tudo existe e talvez assim tudo passe a existir. Pode ser, companheira? E assim sigo te contando o que aconteceu. Os militares fingiram que não reconheceram seus corpos e vocês foram enterradas como indigentes, no cemitério da cidade de General Lavalle. Ainda bem que o tempo come a nossa carne, mas não os nossos ossos, porque 28 anos depois, um juiz federal que investigava desaparecidos da ditadura argentina foi atrás de vocês. Esther, eu vejo a pá revolvendo o solo, o sol cravando as entranhas da terra, os ossos aparecendo no meio da massa escura. As sobrancelhas se arqueando, claro que são elas, o exame de DNA chegando para confirmar tudo. Lembra que você queria que suas cinzas fossem enterradas num certo jardim? Não era um pedido fácil de ser atendido. Se nossa voz já é tão pequena enquanto vivos, imagine enquanto mortos. Mas alguém importante interveio por você. Lembra de um rapazinho que era seu subalterno no laboratório de química que você chefiava, o Jorge Mário Bergoglio? Claro que deve lembrar. Ele contou ao mundo todo sobre as longas conversas que vocês tiveram sobre marxismo e sobre os livros que trocaram. Disse que aprendeu muito com você. Pois esse seu subalterno, Esther, virou Papa. E como autoridade máxima da Igreja Católica no mundo, pôde intervir por você, realizando aquele seu desejo de ser cremada e enterrada no jardim da igreja de Santa Cruz. Eu sei muito bem porque você quis ser enterrada nesse jardim, Esther. Você foi uma das fundadoras das Mães da Praça de Maio, o movimento que procurava os filhos desaparecidos na ditadura. E era no jardim dessa igreja que vocês faziam seus encontros. A essa altura, o regime argentino já tinha sequestrado, torturado e assassinado em torno de 30 mil civis. Sua filha, Ana Maria, foi levada pelos militares, não é mesmo? E devolvida uns meses depois. Mas isso não fez com que você parasse de procurar os outros filhos desaparecidos. Foi num desses encontros que um moço de olhos azuis apareceu. Ele disse que era irmão de um militante desaparecido e você, suas companheiras e as freiras acreditaram, claro, e ainda encantaram-se com o jeito tímido, acanhado do Gustavo Ninho. Tanto que deixaram que ele participasse do grupo, que passasse a integrar todas as reuniões das mães da Praça de Maio. Só que o Gustavo Ninho, Esther, nem se chamava Gustavo Ninho. Ele era um militar disfarçado. Alfredo Astiz, tenente da Marinha e um dos mais cruéis torturadores da ditadura argentina. Algumas semanas depois de ingressar no grupo, de ficar conhecendo bem cada uma de vocês,
ele enviou um comando para sequestrar você e suas companheiras. Vocês foram levadas para a escola de mecânica armada, o campo de detenção mais sinistro de todo aquele inferno. Para você ter uma ideia, das 5.000 pessoas que passaram por esse campo, menos de 150 sobreviveram. No dia 18 de dezembro, vocês foram dopadas, colocadas no helicóptero da Marinha e jogadas vivas no Rio da Prata. Seu corpo boiou até chegar na praia de Santa Teresita, naquela manhã de verão que eu mencionei lá no começo da carta. Agora eu me pergunto, Esther, que crime você cometeu para passar por tudo isso? Claro que a ditadura estava longe de ser justa. Ler certos livros era crime, ter opinião era crime. Mas no seu caso, eu penso, e a única coisa que me ocorre é culpada por condoer-se. Porque foi só isso que você fez. Condoeu-se com a dor das outras mães. E acho que fez isso porque, num momento, também sentiu dentro de si uma dor maior que a pinça, o choque, o pau de arara, o afogamento. Uma dor talvez maior do que ter um filho morto. Porque a morte permite o luto, o encerramento de um processo. Mas o desaparecimento de um filho é uma morte a cada dia que ele não aparece, a cada encontro frustrado. É a renovação diária de uma tragédia. Então, condoo-me com você, Esther. E para terminar a nossa conversa, eu te mando notícias daqui. Adoraria dizer que tudo vai bem, mas parece que para cada passo para frente, a humanidade dá um para trás. A sua Argentina vive num regime democrático, mas também está vivendo uma crise financeira. O Brasil volta a flertar com os militares, com o autoritarismo. Será essa uma doença crônica da América Latina? Pelo mundo todo proliferam regimes conservadores, desrespeito aos direitos humanos, crises de refugiados. Mas pelo menos uma nova onda feminista vem crescendo com força em vários países, inclusive na sua Argentina, com as mulheres de lenço verde. Como você está ouvindo, a vida segue complexa, mas seguimos transformando a dor em tango. E enquanto estivermos aqui, Esther, a sua voz sempre cantará através da nossa. Oi, gente, vocês ouviram então a carta que a Giovana Madalosso escreveu para Esther, que é aqui da nossa Ocupa Beauvoir. E aí a gente vai conversar agora um pouco com a Giovana para falar sobre a experiência de ter feito essa carta, de ter participado da Ocupa, de estar com a gente em mais essa empreitada. Gi, eu queria que você falasse, então, como é que foi pra você escrever essa carta. É uma carta super emocionante. Eu choro toda vez que eu escuto essa leitura. Linda eu achei mesmo. Muito bonita. E aí eu queria que você comentasse como é que foi fazer isso e tal. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Foi uma oportunidade fantástica. E também foi muito interessante, porque eu sou uma pessoa bastante interessada, né, pela ditadura nos países latino-americanos, já li muito a respeito, e eu sequer conhecia a história da Esther. Né? E mesmo quando eu fui pesquisar a história dela, que é uma história muito triste, uma história muito interessante de ser analisada em vários aspectos, o que eu vi é que tinha muito pouco material a respeito. Né? Você vai ver mesmo a Wikipedia, tem um texto curto, bem inexato. Fui aí pesquisar em outros lugares e também encontrei muito pouco material. Então é surpreendente que uma mulher com tamanha relevância tenha sido tão pouco, né, tão pouco estudada e tão pouco reconhecida pelo trabalho que ela fez. Uma outra coisa que também me chamou muita atenção, né, é que o trabalho da Esther, ele se focou bastante na questão, né, de achar os filhos desaparecidos pela ditadura. Ela foi punida justamente por isso, e também me levou para uma reflexão, né, sobre a questão do papel de mãe dentro da sociedade, como a sociedade enaltece, né, a mulher para que ela tenha filho, mas como essa mulher é deslegitimada na hora que ela vai procurar por um filho desaparecido. Né? Essa mulher, ela e as companheiras dela, né, que procuravam os filhos das mães da Praça de Maio, foram mortas simplesmente por procurar essas pessoas. É uma história muito importante que as pessoas conheçam, eu acho.
Legal, muito bacana. Muito bom. Hoje, e uma outra coisa que pra gente, assim, chama muita atenção e a gente fez questão de destacar em todos os cartazes, lembrando essas mulheres e em todas as cartas, é que o suspeito, enfim, o assassino, a pessoa que matou, nunca foi encontrado, sequer punido. Então, são 10 mulheres aí cujos crimes das mortes delas passaram em branco, assim. Ninguém foi responsabilizado por isso, assim. Como é que você entende isso? Como é que isso chega pra você sendo aí também uma mulher que, com a tua arte, luta pelo bem-estar de outras mulheres? Me dá uma tristeza muito grande, porque o que eu vejo são processos cíclicos. Na verdade, nem cíclicos, né? São processos que a gente continua vivendo, que a gente nunca parou de viver. A gente está falando de uma história de 1970, né? Esses corpos foram encontrados em 77, se não me engano. Eu sou péssima com números. Ali na hora eu coloco os números, que eu anoto tudo, mas eu me atrapalho um pouco com os números. Mas o fato é assim, o corpo da Esther e das companheiras dela, né, elas foram jogadas no Mar del Plata, e esses corpos chegaram até a praia, e as pessoas viram esses corpos chegando, né? Então a gente tem testemunhas, poderia ter toda uma mobilização social, mas eles chegaram ainda no momento, né, do regime, tudo que não poderia ser comentado, essas mortes não poderiam ser comentadas, e elas foram enterradas como indigentes. Depois disso, elas foram desenterradas, né, esses restos mortais foram desenterrados, elas foram reconhecidas por um juiz já fora do regime, mas mesmo assim, os culpados nunca foram, eles nunca foram presos, eles nunca foram apontados, nada aconteceu. Né? E isso aconteceu há muito tempo atrás, mas o que a gente vê é que isso está acontecendo agora, novamente. Né? Quantas pessoas, a polícia está matando quantas pessoas hoje e a gente não tem os culpados por isso? Né? A gente vive no Brasil um genocídio, né? Na verdade, da população negra, a gente vive feminicídio e infelizmente a gente está vendo a mesma história se repetir. Então eu acho nesse sentido muito importante esse trabalho nosso de desenterrar a memória, né, dessas mulheres para discutir um problema que nunca cessou. Legal, e é bem isso mesmo. Obrigado, Jô, pela participação. Eu acho que quem está acompanhando agora esse episódio, né, é uma parceria que o Margens e o Rabisco estão fazendo com a Flip, do movimento Ocupa Beauvoir, onde 10 escritoras escreveram 10 cartas para as mulheres que foram mortas pelas mãos do Estado. É isso, e bom, esse podcast ele vai estar disponível aí sempre. Para quem tá ouvindo e não pegou, a gente tem cartazes com ilustrações dessas mulheres mortas e o QR Code que joga aqui pro podcast, então é uma ação multimídia. Giovana, queria te agradecer muito por ter Valeu participado demais. com a gente, por ter somado com a gente, por estar aqui. Eu que agradeço. E que bom que a gente tem mulheres. E mais uma vez no podcast Rabiscos. E mais uma vez parceira do Rabiscos aqui. É sócia já. Obrigadão. Vai aqui pra vocês, é um prazer, me emociona muito fazer esse trabalho. Legal. Que ótimo, obrigada, Gil. Obrigado mesmo, um beijo. Um beijo pra vocês, tchau, Tchau. Tchau.